com 69 pessoas, tá bom. Então, nós estudamos função do primeiro grau, que é aquela função que tem uma retinha, e agora a gente vai estudar a função do segundo grau, ou função quadrática também. Esse nome quadrática vem de quadrado, tá? Então, vocês vão perceber que toda função do segundo grau, já fala do segundo, então é 2, ela é elevada ao quadrado, a variável. A função quadrática. Tem uma pessoa pedindo para entrar aqui. Vamos lá. Pronto. Então, função quadrática, ou função do segundo grau. É porque tem esse point 2 no x, na variável. Vamos lá. Vamos começar. A função quadrática tem várias aplicações na vida, do cotidiano. Ela é muito utilizada na engenharia, muito mesmo. Na arquitetura, muito utilizada na física, na biologia, no esporte, na indústria e comércio e nas comunicações. Eu vou colocar exemplos aqui para vocês. Por exemplo, o cartão postal da nossa cidade, de Santa Maria e São Félix, a nossa passarela. Essa passarela foi montada segundo um gráfico de uma função do segundo grau, de uma função quadrática. Então, se o engenheiro não soubesse uma função do segundo grau, provavelmente a gente não teria essa passarela tão bonita aqui em São Félix e Santa Maria, tá? Então, isso daí é o gráfico de uma função quadrática, de uma função do segundo grau. Então, é muito importante a gente entender. Utilizado na engenharia, na arquitetura, né? Ó, no esporte, quando um jogador ele vai cobrar um lateral, ele puxa a bola e joga, aí ele forma um arco. Esse arco forma uma parábola, que é uma função do segundo grau. Ou quando um atleta ele faz um salto, como está mostrando a figurinha, forma um arco. Todo arco é uma função de segundo grau. No arremesso lá no basquete, quando você está arremessando a bola, ela forma um arco para cair na cesta. Então, isso daí são exemplos utilizados no esporte de função do segundo grau. Nas comunicações, a função do segundo grau ela é utilizada nas antenas, principalmente antenas com formato de parábola ou parabólica. Então, toda antena parabólica ela é calculada segundo a função do segundo grau. Na arquitetura, o forno solar lá na França é uma função do segundo grau. A ponte 25 de abril, lá em Portugal, também é uma função do segundo grau. A ponte em concreto armado é uma função do segundo grau. Então, todos esses formatos parabólicos formam uma função do segundo grau. Inclusive a passarela aqui, que liga São Félix a Santa Maria da Vitória. Então, beleza, ó. Seja A, B e C, os números reais, e A é diferente de zero. Isso é importante, gente, ó. Lembra que o termo A, necessariamente, ele é diferente de zero. Isso é muito importante, ó. A função definida nos números reais, a função do segundo grau é isso aqui, ó. F de x, que é igual a x ao quadrado, mais bx mais c. Ou seja, se você lembrar isso daí, é lá do nono ano, né? Já a ideia de função do segundo grau, quando você estuda a equação do segundo grau. Então, para vocês não vai ter nada muito de novo, porque basicamente isso já relembra lá o que você estudou no ano passado, no nono ano. Função do segundo grau e equação do segundo grau.
Agora, que é importante a gente lembrar, ó. Aqui nós temos a função. O termo A é o termo que acompanha o X. Quando não tem nada, ele vale 1. Então, por isso que eu coloquei A igual a 1. Por quê? Aqui está somente o X ao quadrado, então ele vale 1. O B é o que acompanha o X sem o quadrado, tá? Não é do quadrado, não. Do quadrado é A. O B vale 3, então por isso que aqui B está igual a 3, ó. E o C é o que não tem letra. O C aqui é o 2, porque o 2 não tem letra. Ó, o termo C igual a 2. Então, aqui a gente montou todos os coeficientes da equação do segundo grau. Todos os coeficientes. Eu vou ver se vocês estão ligados. Vou colocar uma aqui só para eu ver se vocês acertariam. Se eu colocasse aqui, ó, x ao quadrado menos 8x, vou criar uma completa aqui, mais 9. E vou perguntar para vocês agora, quais são os valores de A, B e C? Quanto vale A, gente? O termo A vale quanto aqui? 1. 1, muito bem. Quem falou 1 está de parabéns. E o termo B? 8. Menos 8. Menos 8. Parabéns para quem falou menos 8. É menos, tá? Olha lá o sinal de menos. E o termo C? 9. 9. Beleza. Ah, então vocês estão sabendo. De boa. Voltando aqui para a letra B, ó. Ela é incompleta, né? Se vocês percebem, só tem o valor de A. O valor de A é 1. Cadê o B que não tem? Se não tem, é 0. Cadê o termo C que não tem? Se não tem, é 0. Tudo que não tem é 0. Aqui na letra C, ela é incompleta também. Ó, o termo A é 1. O termo B não tem, é 0. E o termo C é menos 4. Está aqui. Aí ele coloca assim, ó, a função que relaciona a área de um quadrado com seu lado é f de x é igual a x ao quadrado. Porque x vezes x dá x ao quadrado. Ou seja, é para você entender que essa função ela é uma função do segundo grau, porque o expoente aqui é 2. Ó. Então, é só para você ter essa ideia que é uma função do segundo grau. Então, quando você chega lá na sua casa e fala assim, ó, eu quero trocar o piso da minha casa. Aí você chama lá o pedreiro. Quantos metros de cerâmica vai pegar aqui na casa? Aí ele vai calcular a área. Vai multiplicar um lado vezes o outro. Foi o que aconteceu aqui. Multiplicou x vezes x, que deu x ao quadrado. Quando o pedreiro ele está fazendo isso, ele está calculando a função do segundo grau. Multiplicando um lado x vezes outro lado x. X vezes x, que dá x ao quadrado. Tá? Então, ele está com função quadrática. Principalmente se for um quadrado, né? Quando é um quadrado, x vezes x dá x ao quadrado. Tá. O gráfico de uma função quadrática, mostrando para vocês, ó. Isso daí representa um gráfico parabólico, que é o gráfico de uma função quadrática. Aqui também mostra para vocês o gráfico de uma função quadrática, ou seja, ela é uma parábola, né? Ela é parabólica, uma parábola. E essa parábola, se você olhar aqui com bastante atenção, vocês vão perceber que aqui no x, ó, tem 2 valores. Então, se tem 2 valores de x, já dá para você entender que ela é uma função do segundo grau, ó, 2 valores do x. Agora, aqui no meio do x, ele diz que fica o x vértice. E aqui, esse valor ele é ligado com o y vértice.
Qual é a importância disso, gente? Da gente entender o x vértice e o y vértice. Porque quando você vai construir, por exemplo, uma passarela dessa construída aqui em nossa cidade, lá no meio da parábola tem que estar os ferros mais resistentes nos vértices, que é o meio certinho da parábola. Ali é onde tem o maior peso da parábola. Então, ali é onde você tem que colocar maior resistência, ou seja, o material para suportar o maior peso. Então, quando você estuda a engenharia, fica fácil de você entender, porque o maior peso fica nos vértices da parábola. O que é os vértices? Aí você vai lembrar, os vértices é um meio. Então, no meio da parábola, você tem que colocar o ferro de maior resistência para suportar esse peso maior. Então, por isso que é importante a gente entender. Aqui é outra coisa muito importante, ó. Se o valor de A for um valor negativo, essas pontinhas da parábola, vou até colocar uma setinha aqui para você estar ligado, ó. Essa pontinha da parábola, elas vão ficar para cima, tá? Tá apontada para cima. Agora, se for negativo, é para baixo. Quando é negativo, olha as pontinhas aí, ó. Essas pontinhas da parábola, que a gente chama de concavidade da parábola, é voltada para baixo. Quando A é negativo, pode olhar, A negativo para baixo. Então, acho que vocês já entenderam aí. A positiva é para cima. E negativo para baixo. Lembrei, o valor de A é o que vai determinar. Então, se eu perguntasse para vocês, olha que ideia a gente já está tendo aqui hoje. A passarela, ela tem o termo A positivo ou negativo? A passarela aqui de Santa Maria. Negativo. Negativo. Parabéns, o termo A é negativo, verdade. O termo A é negativo porque a parábola é para baixo. Professor. Oi. Então, uma antena parabólica, ela tem o positivo e o negativo, né? Porque elas duas se encontram. Sim, verdade. Ela tem duas parábolas, na verdade, né? O positivo e o negativo. Um lado encontra com o outro, as duas parábolas. Tranquilo, gente. Vamos passando. Tá massa a ideia, porque vocês estão pegando a ideia todinha. E se eu perguntasse, aonde fica o maior peso? O maior peso fica onde? Na vértice. Isso, fica nos vértices. No x vértice e no y vértice, que é o meio da parábola. Bem ali no meio, que é onde ficam os vértices. Bem lembrado, estou gostando da ideia. Então, vamos lá. Aqui não vai ter nada de novo para vocês, não. Vocês vão olhar aqui, ó. Vocês Fórmula vão de ver. Bhaskara. Isso, fórmula de Bhaskara. Claro, vocês já olharam aqui de cara, vocês vão falar, opa, olha lá a fórmula de Bhaskara, que foi o principal assunto do 9º ano, estudado no 9º ano. Sofri muito com isso, professor. Aí, ó. A colega teve muito trabalho com a fórmula de Bhaskara, mas isso é importante porque tudo que é trabalhoso vai dar um bom resultado depois. Com certeza vocês conseguiram aprender muito no ano passado, que vai ajudar para esse ano. Pronto, então é isso que está mostrando. Ó, para calcular uma função de segundo grau, não tem jeito. Você precisa saber lá o que a gente chama de fórmula de Bhaskara, que é menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c sobre 2a. Professor, se eu quiser fazer separado aqui com delta, posso fazer? Pode. Quem quiser fazer isso aqui separado, ó, que aquela parte fica dentro da raiz ali, pode fazer tranquilamente, porque tem professores que ensinam separado e tem professores que ensinam tudo junto. Eu coloquei aqui os dois modelos para não ter dúvida, tá? Quem quiser fazer separado ali e depois vir e jogar aqui, ó, tranquilo, vai achar a mesma resposta. Então é isso, o importante é que você utilize o modelo que vocês aprenderam ano passado. Que aprendeu a fazer já tudo direto com a fórmula ali, dentro da fórmula, tudo bem. Que aprendeu a fazer com o delta aqui, pode fazer também, que vocês vão encontrar o mesmo resultado. Isso é importante.
Tá aqui a fórmula, né? Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Aí pode fazer o delta separado e jogar na raiz. Ou quem quiser faz diretão lá. Aqui relembrando também, ó. Observação, a quantidade de raízes reais de uma função quadrática depende do valor obtido para o radicando, chamado de discriminante, ou delta. A gente chama de delta, né? Pode chamar de delta. Se o delta for positivo, olha que ideia importante. Se o delta for positivo, você vai ter duas respostas diferentes. Quando o delta é positivo, vocês têm duas respostas diferentes. Agora, se você calcular o delta que for zero, se o delta for zero, você só vai ter uma resposta só. Ou seja, o valor de x, uma linha, e x, duas linhas, vai ser exatamente igual. Vai ser só a resposta. Se for 2, o outro valor é 2. Se for 3, o outro valor é 3. Se for 50, o outro valor é 50. São números iguais. Agora, se você calcular o delta e ele for um número negativo, aí você vai perceber que não vai ter resposta. Não vai ter nem x uma linha e nem x duas linhas. Mas por que não tem, professor? É claro que vocês estudaram ano passado que quando tem raiz quadrada, por exemplo, raiz quadrada de menos 4 não existe. Raiz quadrada de menos 9 não existe. Não existe nenhuma raiz quadrada de número negativo. Então, é por isso que não vai ter como encontrar. Então, beleza. Aí, só relembrando também, essa parte de revisão aí do nono ano é muito importante para a gente resolver tudo agora dos assuntos do primeiro e segundo ano. E aqui eu mostrei para vocês, ó, se o termo A for positivo, as parábolas são todas para cima, igual a gente viu. Agora, se o delta for igual a zero, vai pegar aqui nessa linha do x só em um pontinho aqui, esse pontinho que eu estou colocando de vermelho. Aí você fala, ah, rapaz, se o delta der zero, então vai pegar em um ponto só. É isso mesmo, é um ponto só. Beleza. Agora, se o delta for um número positivo, ó, maior que zero, positivo, você vai ter duas respostas, igual a gente viu lá. Vai ter uma resposta aqui e outra aqui, ó. Vai pegar dois valores. Aí, se o delta for negativo, não vai ter nenhum valor aqui no eixo x. Então, não vai pegar aqui no eixo x. Aí você fala, ah, agora entendi. Agora, para o delta negativo, todas as parábolas são para baixo. Isso aqui a gente já estudou. E se o delta for igual a zero, vai pegar aqui só em um pontinho aqui. No eixo x, vai ter só um valor. Agora, se o delta for positivo, vocês terão duas respostas. Duas respostas diferentes. E se o delta for negativo, aí você vai falar, não tem nenhuma resposta. É, não tem nenhuma resposta. Então, fazendo o resumo para vocês. Toda vez que o termo A aqui for positivo, como é que fica a parábola? Fica para cima ou fica para baixo? Termo A positivo, como é que fica a parábola, gente? Fica para cima ou ela fica para baixo? Pra cima. Muito bem, para cima. Certo. Agora, se o termo A for negativo, como é que vai ficar? Pra baixo. Isso, beleza. Agora, se o delta for igual a zero, pega um ponto só. Se for maior que zero, 2 pontos. E se for negativo, não pega nenhum ponto. Essa ideia vale para o positivo e vale para o negativo. É o mesmo pensamento, tá? Até mostrei aqui para vocês entenderem que é o mesmo pensamento. A mesma ideia. Tá.
Aí ele quer mostrar aqui agora para a gente a importância do termo C. O termo C ele é muito importante porque o termo C ele vai ser ligado nessa retinha aqui do Y. Então, o termo C ele vai ser ligado. Se ele for positivo, ele vai ficar lá na parte de cima. E se ele for negativo, se ele fosse negativo, ele ia ficar aqui embaixo, tá? Mas ele é positivo, tá lá na parte de cima. Nesse caso aqui, ó, mais C, então tá lá na parte de cima. Mas ele pode ser negativo também, tá? Se ficar negativo, ele fica embaixo. Pronto, aqui nós temos uma representação do gráfico de uma parábola. Perguntando para vocês, gente, o termo A dessa parábola aí, ele é positivo ou negativo? Positivo? Muito bem. Por que que é positivo? Por que que você acha que é positivo? Porque a parábola tá para cima. Muito bem, gostei de ver. Tá. Então, beleza, gente. Olha a ideia aqui. A colega já falou direitinho, ó. O termo é positivo e a pergunta falou para a gente usar essa função aqui. Se você pegar o termo menos 2, vou só colocar bem explicadinho aqui, ó. Aqui está menos 1, o 1 está nesse tracinho aqui, e aqui está menos 2. O menos 2 está nesse tracinho aqui. Se você pegar menos 2 e elevar ao quadrado, menos 2 ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. Aí você vai ligar o 2 com o 4 lá em cima. Pode olhar que o 2 está ligado com o 4 aqui, ó. Aí você fala, ah, rapaz, realmente o 2 está ligado com o 4. Ó, pode perceber aí, ó, que o 2 está ligado com o 4. Tá. Porque 2 ao quadrado é 4. E se você pegar agora menos 1 elevar ao quadrado, quanto vale 1 ao quadrado, gente? 1 vezes 1 vai dar? 1. Isso aí, você vai ligar o 1 com 1 aqui, ó. Só ligar 1 com 1. Aí você liga. Aí depois, se você for ligar o 0 agora, tá? 0 ao quadrado. Quanto vale 0 vezes 0? 0. 0. Beleza, aí você vai ligar o 0 com o 0. Olha ele aqui, ó. 0 ligado com 0. Ele tá bem aqui nessa bolinha vermelha. Agora o 1. Quanto vale 1 ao quadrado? Esse 1 aqui, positivo, ó. Quanto vale 1 ao quadrado? 1 vezes 1 dá quanto? 1. Olha aí, ó. 1 ligado com 1 aqui, ó. Beleza. Agora o 2. Quanto vale 2 ao quadrado, gente? 2 ao quadrado dá quanto? 4. 4. Você pode olhar que o 2 está ligado com 4, ó. Ó, o 2 aqui, ó. O 2, ele tá aqui, ó. Ligado com 4. Porque aqui, ó. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4. Se você for olhar aí, ó, o 2 está ligado com 4. Pronto. Se a gente fosse ligar o 3, ó. O 3. 3 ao quadrado dá quanto? 3 vezes 3. 9. 9. 9. Isso. Aí esse 3 aqui, ó. Ele tá lá em cima, ligado com o 9. Só que o nosso gráfico, ele ficou pequeno. Não apareceu o 9, ó. Cortou o 9. Tá lá em cima, ligado com o 9. Aí você fala, ah, pô, isso aí é fácil, é só levar os valores ao quadrado. É só levar ao quadrado, só isso. Aí você já tem esse formato do gráfico, bonitinho aí. Fica uma parábola, fica bem bonitinho mesmo. Tá? É bem tranquilo, é esse modelo que a gente vai estar trabalhando sempre. E aí você vai entender como é que forma, por exemplo, essa passarela aqui de Santa Maria. Ou seja, o engenheiro ele foi colocando a distância de 1 metro. Aí ele falou, 1 metro é 1. 1 ao quadrado vai dar 1. E a distância de 2 metros? 2. 2 ao quadrado, 4. Aí a passarela vai só aumentando a sua altura. Aí vocês vão entender, beleza, como é que faz isso. Olha, aqui tem uma função do segundo grau. Ela é do segundo grau? Claro que é, ó.
Olha o expoente 2 lá em cima. A gente sabe que é do segundo grau porque tem esse 2, não é? Então, quando não tem expoente, ela é uma função normal. Isso, ela é a função do primeiro grau. Se o expoente não tiver nenhum expoente lá, só for f de x igual a x, por exemplo, ela é do primeiro grau. Foi o que a gente estudou na última aula nossa, ontem. Na aula de hoje, a gente está estudando do segundo grau, então vai ter expoente 2 lá. Se eu perguntasse para vocês, qual é o valor do termo a aí, nessa função? Qual o valor de a? Beleza, é 1, gostei de ver. Qual o valor de b? Menos -2. 2x. Ok, menos 2, tá bom. Qual o valor de c? Menos 3. -3. Gostei de ver, vocês estão sabendo mesmo. Então tá boa a ideia. Então vamos lá. Agora nós vamos colocar esses valores aqui, ó, no lugar do x, tá? Colocando no lugar do x. Deixa eu ver se eu já coloquei aqui. Não coloquei não, eu só mostrei o gráfico aqui. Mas eu vou fazer aqui pelo menos uma continha para vocês entenderem. Se eu colocar no lugar do x, menos 2. Olha para vocês verem como é que vai ficar. Se eu colocar menos 2, depois eu apago. Eu acho que vocês vão entender. Tira o x e coloca menos 2, ó. Então, lá no lugar do x, estou colocando menos 2. Olha a ideia aí. Não é difícil não, gente. Tira o x, coloca menos 2. Vamos ver quanto é que vai dar. F de menos 2 vai dar. Quanto vale 2 ao quadrado, gente? 4. 4. Então, menos 2 ao quadrado é mais 4, porque o expoente é par. Quando é par, fica mais. Mais 4. Agora, menos vezes menos, menos vezes menos dá mais. Quanto vale aqui, ó, 2 vezes 2? 4. Isso. E agora, menos 3. Repete o menos 3. Quanto vai dar isso aqui? 4 mais 4 menos 3. Dá quanto? Quanto? 5. Pronto. Porque 4 mais 4 é 8. 8 menos 3 é 5. Muito bem. Quem falou 5 acertou. Então, gente, ó o 5 aqui. 5 é a resposta. Tá vendo? Por isso que apareceu aqui o 5. Se eu colocar menos 1 e fazer essa mesma continha que eu estou fazendo aqui, a resposta vai dar o quê? 0. Se eu colocar o 0 lá no lugar do x e fazer essa mesma continha que eu estou fazendo aqui, vai dar o quê? Menos 3. Se eu colocar 1 e se eu fizer a mesma continha aí, a gente vai encontrar menos 4. E se eu colocar o 2 e fizer essa continha, eu vou encontrar, ó, menos 3. Então, é só substituir na função que você acha os valores. Eu já mostrei como é que faz aqui, ó. Então, fiz o gráfico aqui. E aí, a gente vai só ligar, ó, menos 2 de x com 5 de y. Se você for olhar, ó, aqui tá ligado, ó, menos 2, ó, menos 2 com 5 lá. Tá nessa bolinha aqui, ó. Nessa bolinha que eu estou mostrando para vocês. Agora, o menos 1 com o 0. Olha o menos 1 aqui, ó. Mostrando aqui agora para vocês, ó. Menos 1. Tá aqui, ligado com o 0. O 0 fica bem aqui nesse pontinho. Aí, se você ligar aqui em cima, ninguém enxerga, não. Por isso fica aqui em cima. O 0 com menos 3. Cadê o menos 3? Olha ele aqui, ó. Tá de amarelo aqui, ó. Agora, o 1 com menos 4. O 1, tá aqui, o 1 ligado com menos 4, olha ele aqui, ó. 1 e menos 4. E o 2 ligado com o menos 3. O 2 de x ligado com o menos 3. Olha ele aqui, ó. 2 e menos 3. Tá nessa bolinha aqui. Mas eu vou fazer as ligações aí para ficar bem bonitinho, mostrando para vocês, ó. Aí é só você traçar que forma essa parábola. Então, toda vez que você vai ligando número com número, forma uma parábola sempre.
E aí, quando o engenheiro ele vai fazer uma obra dessa, ele vai ter que ligar cada um metro com seu valor, metro a metro, os valores, e vai formar essa parábolazinha. E vai ter essa parábola. Onde o meio da parábola vai estar bem aqui, ó, no 1 com o menos 4. Aqui é o vértice da parábola. Aqui é onde tem que ficar o peso de maior sustentação, aquela parte mais forte. A ferragem deve ser mais forte aí. Essa parte eu já mostrei. Quando a parábola é positiva e negativa, é só para relembrar, tá, gente? A parte positiva fica para cima, a negativa fica para baixo. Agora aqui tem uma parte bem importante. Como é que a gente calcula os vértices? Para calcular os vértices, o primeiro valor é menos B sobre 2 vezes A. Esse é o primeiro valor. E o segundo valor é menos delta sobre 4A. Isso é a regrinha. Mas eu vou ensinar que tem um macetezinho bem mais fácil para vocês fazerem. Eu vou chegar na questão do macetezinho nesse instante. Tá aqui. Aí você já tem aí a função pronta. Qual é o valor do termo A, gente? A vale quanto? Me fala aí. B. Menos 6. C. 5. Pronto. Olha a ideia. Vamos anotar aqui. Então, o x-vértice, eu vou só anotar aqui em cima. Vocês lembram que a regra lá dizia que era menos B dividido por 2 vezes A. A regra falava isso. Aí você fala, então tá fácil, porque menos. O B tá aqui, ó. O B é menos 6. E 2 vezes A. O valor de A é 1. Aí fica 6 dividido por 2. E 6 dividido por 2 é 3. Então tá fácil. Beleza, é isso mesmo. Agora o y-vértice. O y-vértice, na regra normal dos livros, ele diz que é o delta. Ele diz que é menos delta. Aí vocês lembram que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Aí ele diz que é o valor do delta dividido por 4 vezes A. Pronto, aí você vai pegar o valor de B. Está aqui, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Substitui 4 vezes A. Aí você calcula, vai achar menos 4. Gente, mas tem um modelinho que eu falei que tem como fazer. Qual modelinho, professor? Para não fazer essa conta do delta todinha, você poderia escrever assim, ó. Y é igual. Pega o valor do x, que é 3, e substitui no lugar do x. Aí vai ficar fácil, ó. No lugar do x, 3. Então, aqui vai ficar 3 elevado ao quadrado, ó. 3 ao quadrado. Menos 6. No lugar do x aqui, ó, vocês lembram que é 3, ó. Então, é 6 vezes 3. E mais 5 repete. Olha, vocês vão perceber que a gente vai fazer bem facinho e vai dar a mesma resposta, ó. Quanto é 3 ao quadrado? A gente fala, 3 ao quadrado é 9. Beleza, 9. Quanto é 6 vezes 3? 6 vezes 3 é 18. Mais 5. Eu vou somar logo os positivos, né? Somando 9 mais 5 dá 14. Eu somei, ó, gente, 9 mais 5. Somando logo os positivos aqui, ó, dá 14. Menos 18. As sinais diferentes você diminui e conserva o sinal do maior módulo. 18 menos 14 dá menos 4. Olha aqui, a gente fez bem facinho e achou a mesma resposta de lá, ó.
de um modelo que é mais difícil. Então, qual o conselho que eu dou para vocês? Você precisa fazer só o x vértice. E pega esse valor e coloca lá no lugar do x e já vai dar a resposta do y. Do y vértice. Então, o conselho que eu dou para vocês é fazer o seguinte: vocês fazem o valor do x vértice, igual a gente fez aqui, ó. Achou 3. E pega esse valor e coloca no lugar do x, ó. 3 ao quadrado, 6 vezes 3. 3 ao quadrado é 9. 6 vezes 3 é 18. 9 com mais 5, que eu repeti aqui, ó. 9 mais 5 é 14. E repete o menos 18. Aí, sinais diferentes é só diminuir e conservar o sinal do maior módulo. Então, 18 menos 14 dá 4. Conserva o sinal do 18, que tem um módulo maior. Menos 4. Então, anda bem mais rápido do que essa outra fórmula aqui. Tá bom? Só seguir esse modelo aí que vai ser show de bola. Ah, tá. Vou ter que apagar aqui para mostrar o slide. O vértice da parábola... Não, acho que o vértice da parábola eu posso deixar aí, que já tem ali, ó, 3 e 4. Então, montando aqui a parábolazinha, aqui é a parábola. Por que a parábola está para cima, gente? Me fala aí. Porque é positiva. Isso, porque o termo A é positivo. E aí, bem no meio da parábola, o que é que vai ficar no meio dessa parábola aqui? Bem aí nesse meinho, vai ficar o quê, gente? No meio fica o vértice, que foi 3 e menos 4, ó. 3 e menos 4 foi o vértice, que fica bem no meinho da parábola aí, ó. Pronto, se você for olhar aqui, o meio da parábola, ele está ligando o 3 com menos 4. Aí você fala, entendi, o vértice. Por isso que o vértice é muito importante. Porque nessa parte aqui, o engenheiro vai colocar uma ferragem bem forte aqui, ó. Tá? Porque aqui é o meio, onde vai sustentar o maior peso. Passando aqui, gente. Toda vez que pedir a imagem da função, aí você faz o valor do y vértice. Se for positivo, com o termo A positivo, você coloca o símbolo de maior ou igual. E se o termo A tiver negativo, ao invés de colocar maior, vocês vão colocar menor que. Só isso. Positivo, maior. Negativo, menor. E o y vértice a gente já sabe calcular. Quem quiser fazer com as regras do livro, tá aqui. Quem não quiser, faz o valor de x, igual a gente acabou de fazer agora, e substitui no lugar do x. Aí fica beleza. Só tem esses dois modelos. Quando A é positivo, vai ficar maior. E quando A é negativo, vai ficar menor. Só isso. Aqui, gente, tem uma função aqui, bonitinha, para a gente começar a fazer o gráfico. Gente, qual o valor do termo A? Termo B? Menos 6. E o termo C? 8. Pronto, desse jeito. Aí você já tem aqui os valores. Aí o primeiro passo é fazer a fórmula de Bhaskara lá. Não tem jeito. Aí vocês vão fazer a fórmula de Bhaskara igual ao do nono ano, igual ao do ano passado. Vai achar o valor de x uma linha e x duas linhas. Aí vocês vão calcular, o valor de A é 1, o valor de B é menos 6, o valor de C é 8. Isso aqui foi o que nós falamos. Pode fazer com o delta, ou pode fazer direto. Quem fizer com o delta, vai achar o valor de delta 4. A continha aí está feita aí. Aí, jogando na fórmula aqui de Bhaskara, vai achar x uma linha 4 e x duas linhas 2. É só fazer a fórmula de Bhaskara igual ao ano passado. Não tem erro, não. Aí, depois disso, você já vai lá no gráfico e coloca as suas duas respostas, que foi 2 e 4. A gente colocou aqui o 2, a bolinha aqui, ó, do 2, e a bolinha aqui no 4. Já colocamos. Essa parábola, ela vai ser para cima ou vai ser para baixo, gente?
Vocês acham que a parábola é para cima ou para baixo? Pode Eu falar. acho que é pra cima. Certo. Mas por que que é para cima? Porque a resposta foi positiva. Isso, o termo A é positivo. Então, a concavidade é voltada para cima, porque o termo A é positivo. Muito bem, você já está ligado. Então, é para cima mesmo, ó, o termo A positivo. Já anotei aqui, para ninguém ter dúvida. Então, ela ficou para cima. Beleza. Tá lá para cima. Bonitinho, de boa. Aí você já tinha acertado. A outra parte é achar os vértices. É um modelinho que eu vou até falar para vocês. Se vocês quiserem já fazer o vértice direto aqui, quando tem x uma linha, x duas linhas, é muito fácil. É um modelinho que eu gosto de ensinar para fazer de cabeça. Você soma esses dois. Somando dá quanto aqui, gente? 4 mais 2? 6. Pronto, aí você divide por 2. Dividindo por 2 vai dar quanto? 3. Então, se você quiser fazer o vértice de cabeça, é só somar x uma linha mais x duas linhas e dividir por 2. 4 mais 2 dá 6. Aí divide por 2 dá 3. É isso que eu vou ensinar aqui agora para vocês. Ó. Somei. 4 mais 2 deu 6. Dividir por 2 deu 3. Aí você pega o 3 e coloca lá no lugar do x. Vocês lembram que a regra lá estava bem assim, ó, para ninguém esquecer, ó, y é igual x ao quadrado, estava bem assim, ó, x ao quadrado menos 6x mais 8. Aí no lugar do x a gente foi lá e colocou 3, ó, vai ficar 3 ao quadrado, 6 vezes 3 mais 8. Aí 3 ao quadrado é 9. 6 vezes 3 é 18. Mais 8. Aí você soma logo os positivos, ó. 9 mais 8, quanto é 9 mais 8? 9 mais 8 é 17. Aí 17 menos 18 dá menos 1. É só conservar o sinal do maior. Pronto, aí você já acha de boa o y vértice. Esse modelo é o que eu acho melhor de calcular. Nunca a gente erra se seguir esse modelo aí. Então, o vértice deu 3 e menos 1. Aí, se você fizer isso na regra, você fala, não quero fazer desse jeito, não, quero fazer na regra. Aí, se você fizer na regra, vai dar a mesma coisa. A regra é menos b sobre 2a. O b é 6, 2 vezes a. O a é 1. Aí, 6 dividido por 2 dá 3. Na regra, vai dar a mesma coisa. E o y vértice também, na regra, vai dar menos 1. Pode fazer que não tem problema. Dá a mesma coisinha. Aí fica a critério de vocês. Eu gosto mais de fazer desse jeito aqui embaixo, ó. Que anda mais rápido. Desse e desse aqui, ó. Porque é mais fácil, não precisa você estar lembrando um montão de regras. Isso aqui você faz de cabeça, ó. Mas quem quiser fazer na regra também tá bom, gente. Dá a mesma coisa. O quarto passo é você achar o valor da intersecção. Essa regrinha que eu fiz porque os livros ensinam. Mas o valor da intersecção é o termo C, gente. Não precisa fazer conta. Qual é o valor do termo C aqui na pergunta? Ó a pergunta aqui, ó. Ela aqui, ó. Quanto vale C? 8. 8. Então, eu nem vou fazer conta. Eu já sei que a resposta vai ser 8. Então, não precisava nem fazer essa conta para achar o 8. Tá? Não precisava fazer conta nenhuma. Então, você já tinha achado 8 de boa. Deixa eu só apagar aqui. Eu risquei um pouquinho a mais aqui. Então, lembra que é só o valor de C. Achou o valor de C? De boa. Sem nenhuma dúvida. E aí, faz o gráfico. O gráfico está com as pontas para cima. Você já sabe por quê. O termo A é positivo. Aqui no meio vai ficar sempre os vértices. Isso aqui você já sabe, que no meio ficam os vértices. E que lá em cima vai ficar o valor de C. O C foi 8 que a gente encontrou.
E aí vai ficar um gráfico bonitão, um gráfico bem feito aí. Bonito, né? Um gráfico bem feito. A gente vai aprender a fazer muito esses gráficos, a gente vai treinar muito. É o gráfico dessa função aí. O termo C, né? Que é o termo independente. X uma linha e X duas linhas, foi as raízes da função, que a gente achou lá em Bhaskara. E aí no meio fica os vértices da função. Pronto. Resolvido. Agora falta a partezinha final, que é o valor de máximo e mínimo. Para você achar o valor de máximo e mínimo, é só fazer o valor do x vértice. E depois substitui e acha o valor do y vértice. Pronto, acho que eu vou fazer logo aqui, porque senão não vai ter espaço para a gente calcular. Eu vou tirar isso daqui e vou fazer. Me ajuda aqui, gente. X vértice, a regra é menos B sobre 2 vezes A. A regra é essa. Então, x vértice que é igual menos. Quanto vale o termo B na pergunta aqui? Me ajuda aqui a responder. 40? Isso, menos 40. Gostei de ver. O termo B é 40. O menos é da fórmula, tá? Ela falou certo. O termo B é 40. O menos é aqui da fórmula aqui, ó. Menos B. 2 vezes o valor do termo A. Quanto vale o termo A aí? Na pergunta? Menos 5. Menos 5. Gostei de ver. Vai ser muito bom, gente, ó. Então, ó, x vértice é igual menos 40 sobre 2 vezes menos 5 dá menos 10, né? 2 vezes menos 5, menos 10. Eu vou até cortar esses zeros aqui. E menos em cima vezes menos embaixo, menos vezes menos dá mais. 4 dividido por 1 é 4. Então, dá 4, o x. Aí, esse valor, nós vamos colocar no lugar da letra x. Aqui não é um x, é um t. Então, vamos colocar no lugar do t. Aí você fala, então tá fácil. No lugar do t, só colocar esse 4, é muito fácil. Você tira o t e coloca 4, ó. Tirei o t, coloquei 4. Vem menos 5. No lugar do t, eu vou colocar 4, né? Lembra que o t é 4. Ao quadrado. Mais 40. No lugar do t, você coloca 4. E mais 100. Então, h do número 4 é igual menos 5 vezes. Quanto é 4 ao quadrado, gente? 4 vezes 4 dá quanto? Me ajuda aí. 16. 16, beleza. 40 vezes 4 agora. Dá 160. Mais 100. Aí nós vamos terminar a nossa continha. Ela é muito fácil de fazer. Opa, aqui é um 4, gente. E anotando 5. Perdão aí. Deixa eu só apagar aqui. É um 4. Aqui é um 4. Aí você repete aqui, ó. Só multiplicar, ó. 5 vezes 16 dá 80. Então, é menos 80. Eu vou somar logo, ó. 160 com mais 100 dá quanto? Me ajuda aí. 160 mais 100. 260. Isso, 260. Agora, 260 menos 80. Vai dar quanto aí? Diminui aí. 260 menos 80. 180. Muito bem. 180 metros. Vamos marcar. Qual é a opção que nós vamos marcar? 180? D. D.
Aí, ó, foi uma questão do vestibular da PUC, lá de São Paulo. O que é que vocês acharam dessa questão? Mais ou menos. Muito fácil, verdade, muito fácil. É só fazer os vértices. Faz o X vértice, acha a resposta e substitui lá no lugar da letra que tem. Nesse caso, veio a letra T. A gente colocou lá no lugar do T e já achou a resposta. Muito fácil, né, gente? Infelizmente, minha aula já acabou. Mas eu acredito que vocês conseguiram compreender um montão aí, né? Mas o assunto ainda não acabou, não. A gente vai ter aula na... Acho que é sexta-feira agora. É sexta-feira, eu olhei aqui, é sexta-feira. Então, sexta-feira a gente continua com o nosso assunto para a gente terminar. Mas foi massa para vocês, não foi? Foi. Faz o seguinte, Foi top. tira o printzinho aí. Ah, o colega falou, foi top. Beleza, tira o print aqui, só dessa telinha aqui, porque na próxima aula a gente não faz essa conta mais. A gente já segue a partir daqui, tá bom? Lembra que a resposta aí deu letra D, 180, para a gente não voltar mais aqui. Acho que vocês já tiraram o print da tela. Vai ser postada onde essa aula aí? Essa aula eu vou mandar no grupo de vocês, dos líderes, hoje. Aí o líder já vai ter acesso a essa aula aí e vai colocar nos grupos de vocês, tudo bem? Tá bom. Pronto. Nesse instantinho eu já vou colocar essa aula aqui. Então, deixa eu só voltar aqui, deixa eu ver quantas pessoas, 63 pessoas assistindo nossa aula. Foi uma quantidade boa. Eu acredito que a gente conseguiu